Olá pessoal, boa noite, paz seja convosco, sejam muito bem-vindos a este estudo online. É um prazer receber você aqui através dessa transmissão e nós vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Bom, mas antes de começarmos este estudo, eu quero te pedir algumas coisas importantes. A partir de agora, eu gostaria que você preparasse um ambiente aí na sua casa, onde você estiver, um ambiente de estudo. Pegue algo para você anotar, para que assim possamos ter uma atmosfera de estudo e aprendizado da Palavra de Deus. Em segundo lugar, eu quero te pedir também que você compartilhe esse link dessa transmissão para muitas pessoas, para os seus amigos, as pessoas que você conhece. Compartilhe suas redes sociais, os grupos que você participa, no seu WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilhe para que essa transmissão chegue a outras pessoas e assim muitos possam estar se conectando conosco nessa noite e também estudando juntos a Palavra de Deus. Eu quero dizer também que você pode participar aqui no chat ao vivo, você pode interagir com todos os demais que estarão conectados conosco a partir de agora. Interaja, participe e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Então se prepare e vamos para o nosso estudo bíblico. Bom, então vamos começar esta aula. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e interessante. Nós vamos falar sobre diferenças entre espírito, alma e corpo. Esse é um tema que possui bastante conteúdo, por isso nós vamos dividir esse tema em 3 aulas. Em cada uma das aulas eu vou falar sobre um aspecto específico. Por exemplo, na aula de hoje eu vou falar sobre o aspecto do espírito e nas 2 próximas aulas estarei falando sobre alma e também sobre o corpo. Bom, e a primeira coisa que nós precisamos aprender quando falamos sobre esse tema é que o homem é espírito, alma e corpo. Esse conceito é conhecido como tricotomia. É o conceito que defende a ideia de que o homem é formado por 3 partes: espírito, alma e corpo. Mas existe também o conceito da dicotomia. Esse conceito defende a ideia de que o homem é formado apenas por corpo e alma. E alguns entendem dessa forma porque eles acreditam que alma e espírito na Bíblia se referem à mesma coisa, ou seja, seriam termos intercambiáveis. Porém, nesta aula, eu vou defender a ideia da tricotomia, que o homem é formado por espírito, alma e corpo. E por que eu acredito nesta ideia? Por que eu acredito nesse conceito? Porque existem alguns textos na Bíblia que são muito claros quando se referem a esse assunto. Eu vou citar 2 textos que são muito específicos e que falam de uma distinção entre esses elementos, entre estas partes. Por exemplo, o primeiro texto que nós podemos citar está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. É um texto bem conhecido e esse texto diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja bem, o autor aos Hebreus deixa bem claro que a palavra de Deus ela é eficaz, ela é poderosa para penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. Por que o autor aos Hebreus iria dizer que a palavra divide a alma do espírito se esses elementos fossem a mesma coisa? Certamente o autor aos Hebreus está fazendo aqui uma distinção entre essas 2 partes. Mas ainda podemos citar o texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o apóstolo Paulo faz uma distinção das 3 partes. Ele diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz, e ele diz que o espírito, alma e corpo são partes distintas e que nós devemos conservar cada uma dessas partes de maneira irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus.
Então veja que esses dois textos, eles fazem uma distinção clara entre essas partes, espírito, alma e corpo. Portanto, mais uma vez, eu afirmo o conceito da tricotomia. O homem é formado por essas três partes e isso nós podemos ver à luz das Escrituras. Bom, mas entendendo esse conceito, nós precisamos responder uma questão muito importante. Quais são as necessidades de discernir o próprio Espírito? Ou quais são as necessidades de nós percebermos o nosso próprio Espírito? Por que é importante que você e eu venhamos ter essa percepção que nós possuímos um Espírito? Na aula de hoje, eu vou abordar especificamente sobre esse aspecto do Espírito do homem. Por que é importante que nós venhamos ter essa percepção, venhamos discernir, entender que nós possuímos o Espírito? Eu quero falar sobre 7 respostas a essa pergunta. Por que é importante? Qual a necessidade de discernir o próprio Espírito? Bom, em primeiro lugar, precisamos dar atenção a esse aspecto espiritual que nós possuímos, porque o próprio Deus é Espírito. Veja bem, lá em João capítulo 4, versículo 24, no início do versículo, a parte A diz o seguinte: Deus é Espírito. Então veja um exemplo muito interessante. Para que possamos ter contato com a matéria, precisamos ser matéria. Nós só conseguimos tocar nas coisas físicas, só conseguimos ter contato com essas coisas, porque nós também somos matéria. Para que possamos ter contato com as coisas materiais, precisamos também ter um aspecto material, que é o nosso corpo, é o nosso aspecto físico. Mas, da mesma forma, para que possamos ter contato com Deus, e Deus é Espírito, nós também precisamos ter um aspecto espiritual. Nós só conseguimos ter contato com Deus porque possuímos algo em nós, uma parte em nós que nos liga a Deus. E essa parte é justamente o Espírito que nós possuímos. O Espírito tem aquela função de nos sintonizar com Deus. Certamente, você está vendo essa aula online, talvez pelo seu celular, talvez pelo seu notebook, computador, até mesmo televisão. Independente do aparelho que você está assistindo esta aula, você está vendo por causa de uma conexão de internet. E o seu aparelho de celular, notebook, computador, consegue captar esta rede de internet para fazer essa conexão. Ou seja, possui um sistema que capta as ondas da internet. Assim também é o nosso espírito. Nosso espírito tem essa função de nos conectar, de captar as ondas celestiais e nos conectar com Deus. Nós só conseguimos ter contato, nós só conseguimos ter acesso a Deus por causa desse aspecto espiritual que nós possuímos. Então, este é o primeiro ponto. Por que precisamos ter percepção do nosso espírito? É porque o próprio Deus é Espírito. Bom, mas em segundo lugar, por que nós precisamos discernir o nosso próprio espírito? Porque o novo nascimento ocorre no Espírito. Veja bem, lá em João capítulo 3, versículo 6, Jesus fala algo interessante quando estava ali no diálogo com Nicodemos, e Jesus aborda o conceito do novo nascimento. Ele diz as seguintes palavras em João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é o renascer do espírito humano caído para Deus. Bem, para que possamos entender melhor esse conceito, vamos voltar lá no princípio, lá no livro de Gênesis, no Jardim do Éden. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus havia dado uma ordem muito clara dizendo que eles não deveriam comer apenas de um fruto que havia no jardim, que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus havia dado uma advertência dizendo: olha, o dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. E você conhece a história. Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto, cometeram pecado, e como consequência disso, a humanidade começou a experimentar a morte.
Imediatamente, Adão e Eva não morreram fisicamente, pelo menos não de maneira imediata, mas ocorreu ali uma morte espiritual. Essa palavra morte significa separação. Houve uma separação entre a humanidade, entre o homem e Deus, uma separação espiritual. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então veja bem, antes de nos convertermos a Jesus, antes de passar pelo novo nascimento, o nosso espírito estava morto. Não é que o homem natural não possua espírito, na verdade, o espírito do homem natural está morto. Mas uma vez que o homem natural ele se converte, ele passa pelo novo nascimento, ele nasce do espírito, então o seu espírito ele é regenerado. O seu espírito ele renasce de uma maneira recriada, de uma maneira diferente. O espírito que outrora estava morto, ele renasce de maneira recriada para viver um aspecto voltado para Deus. Então, nós precisamos ter essa noção. O novo nascimento ele ocorre no aspecto do espírito. A mudança não acontece necessariamente no nosso corpo físico, mas ela é no interior, no profundo, lá no nosso espírito. É lá que ocorre o novo nascimento. Então, a nossa vida espiritual, ela começa a partir disso, a partir do novo nascimento. E o novo nascimento, essa regeneração, ela acontece no espírito. E essa é a segunda razão do porquê devemos ter percepção do nosso espírito. Mas em terceiro lugar, nós ainda podemos dizer que a necessidade de discernir nosso espírito está no fato de que todo conhecimento espiritual é adquirido no espírito. Veja o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Paulo diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo diz que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente, ou seja, são discernidas no Espírito. Então veja, todo conhecimento com algum valor espiritual é adquirido espiritualmente. O homem natural não consegue compreender as coisas de Deus porque o seu espírito está morto. E porque o seu espírito está morto, ele não consegue ter percepção. Não é porque as coisas de Deus são difíceis de entender, mas é porque o homem natural, o seu espírito está morto. Uma vez que nós nos convertemos, nosso espírito é vivificado, ele é regenerado, então nós conseguimos ter entendimento das coisas de Deus, das coisas espirituais, no nosso espírito. E isso é muito importante. Todo conhecimento que nós temos na vida cristã que tem de fato algum valor espiritual, nós só podemos adquirir esse conhecimento e esse entendimento pelo fato de nós possuirmos um espírito. Bom, mas em quarto lugar, o porquê nós devemos discernir o nosso próprio espírito? Em quarto lugar é porque também a adoração é feita no espírito. Lá em João capítulo 4, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Isso aqui é muito importante porque não é uma questão de forma, mas sim de origem. A nossa adoração ela deve ter origem no espírito. A nossa adoração ela não pode ter origem no âmbito natural, mas sim no aspecto espiritual. É lá de dentro, lá do profundo, lá do nosso íntimo do espírito que deve vir a adoração verdadeira a Deus. É essa adoração que Deus está à procura. É essa adoração que agrada a Deus. É a adoração que flui do nosso interior, que flui do nosso espírito. E é por isso que nós precisamos entender este aspecto. Se nós queremos adorar a Deus de maneira verdadeira, devemos fazer isso no aspecto espiritual. Portanto, esta é a quarta razão do porquê precisamos discernir o nosso próprio espírito. Mas, ainda, em quinto lugar, nós temos mais uma resposta a essa pergunta. Por que devemos discernir o nosso próprio espírito? Porque
devemos também orar no Espírito. Lá em Efésios capítulo 6, verso 18, a parte A diz o seguinte: Paulo vai dizer ali sobre as armaduras espirituais, ele vai falar sobre esse conjunto de armaduras que nós devemos estar revestidos, e no final ele vai incluir também a oração como parte integrante dessa armadura. Paulo vai dizer o seguinte: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Veja bem, quando nós lemos esse texto, geralmente nas Bíblias, vem Espírito com E maiúsculo porque se refere ao Espírito de Deus. Então, orar no Espírito significa o mesmo que dizer orar guiado pelo Espírito de Deus. Então, a nossa oração deve ser guiada pelo Espírito. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus nos ajuda nessa tarefa. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Mas para que possamos receber essa ajuda do Espírito, para que possamos orar guiados pelo Espírito, nós precisamos estar sensíveis em nosso próprio espírito. O nosso espírito precisa estar conectado com o Espírito de Deus. Se nós queremos orar de maneira legítima, de maneira genuína, de uma maneira que de fato a nossa oração chegue até Deus, o nosso espírito precisa estar conectado com o Espírito de Deus. Agora, como alguém pode fazer uma oração desse tipo se essa pessoa nem ao menos sabe que possui um Espírito? Existem muitas pessoas que não têm esse conhecimento. Algumas pessoas talvez por uma ignorância a respeito dos conceitos bíblicos ou por um entendimento errado, desprezam completamente esse fato de que possui um Espírito. Algumas pessoas nem têm essa compreensão. Mas precisamos entender isso se nós queremos fazer uma oração que de fato toque a Deus. A Bíblia fala que nós devemos orar com entendimento, mas paralelo a isso devemos orar no Espírito. Então essas duas coisas se conectam, essas duas coisas elas interagem juntas. Oramos com entendimento e também oramos no Espírito. E esse é justamente o fato que nós estamos tratando aqui nessa aula. Entender que nós temos um Espírito é importante para que também possamos orar no Espírito. Mas, em sexto lugar, nós ainda podemos dizer que a necessidade de perceber o nosso Espírito é porque também a Bíblia nos exorta a andar no Espírito. Paulo diz em Gálatas 5,16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Esse andar no espírito, ou andar em espírito, que Paulo diz em Gálatas 5,16, é justamente andar guiado pelo Espírito. O que significa isso? Significa que o nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas escolhas devem ser guiadas pelo Espírito de Deus. Significa não andar conforme nós mesmos, conforme nosso pensamento, conforme aquilo que nós achamos que devemos fazer, mas andar conforme aquilo que o Espírito Santo nos instrui a fazer. Mas para que possamos viver essa realidade em nossa vida, precisamos entender esse conceito. Veja bem, o Espírito Santo, ele não habita em nós no nível da alma, não é no nível das emoções, não é no nível dos sentimentos, não é no nível das nossas vontades. O Espírito Santo habita em nós no aspecto espiritual, em nosso espírito. Toda a direção que ele nos dá vem através do nosso espírito. Nós conseguimos ouvir a direção de Deus pelo Espírito Santo, nós conseguimos ser instruídos a toda a verdade pelo Espírito Santo através do nosso espírito. É lá que ele se comunica conosco. É no nosso espírito que nós temos comunicação direta com o Espírito de Deus. Então, para que possamos andar no Espírito, o nosso espírito precisa estar conectado com o Espírito de Deus. Precisa estar sensível à voz do Espírito de Deus, para que assim possamos ser guiados por ele e também ser guiados a toda a verdade. Mas, em sétimo e último lugar, nós podemos afirmar que a necessidade de discernir o nosso próprio espírito é porque também servimos a Deus no espírito. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 9, Paulo vai afirmar que ele servia a Deus no espírito. Ele vai dizer, porque Deus,
a quem sirvo em meu espírito. Paulo vai afirmar que todas as suas atitudes voltadas à obra de Deus, voltadas para servir a Deus, eram feitas no Espírito. Esse serviço do apóstolo Paulo era executado no aspecto espiritual. Paulo não estava servindo a Deus no aspecto natural, ele servia a Deus no Espírito, de maneira sincera, de maneira profunda, de maneira íntegra. Paulo fazia isso no Espírito. Somente por meio do Espírito é que podemos conhecer o coração de Deus e fazer a sua vontade. Se nós queremos servir a Deus da maneira correta, nós precisamos primeiro conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer o coração de Deus. Qual é a vontade dele para a nossa vida? Mas para conhecer a vontade de Deus, isso só é possível através do Espírito. Nós só conseguimos conhecer a vontade do Senhor espiritualmente. Não é de maneira natural, mas espiritual. Bom, entendendo essas razões importantes do porquê nós devemos discernir o nosso próprio espírito, nós vamos então partir para um outro ponto importante. Quais são as funções do espírito? Ou seja, quais são as funções que o nosso espírito desempenha e que nós devemos também exercitar? Em primeiro lugar, um aspecto importante que está dentro das funções do espírito é o aspecto da intuição. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, verso 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Bom, e o que é a intuição? A intuição é a capacidade do espírito humano de conhecer e saber algo independente de qualquer influência exterior. É mais ou menos assim, muitas vezes sentimos algo em nosso íntimo nos impelindo a fazer alguma coisa ou nos constrangendo para que nós não façamos algo. E isso que nós sentimos, esse constrangimento que nos impede de fazer algo, ou talvez um impulso que nos impele a fazer alguma coisa, é isso que nós chamamos de intuição. Talvez você já disse essa frase, já escutou alguém dizendo mais ou menos assim: bem que eu senti dentro de mim que eu não deveria fazer aquilo. Você estava prestes a fazer alguma coisa e de repente você sentiu que não deveria fazer. Ou, do contrário, você sentiu que deveria fazer algo. Esse entendimento ele veio da intuição do Espírito. É essa sensação que não depende de coisas exteriores, mas ela vem lá do seu íntimo. Então você, muitas vezes, pode tomar uma atitude ou deixar de tomar uma atitude conforme esse entendimento que vem por intuição. E esta é uma das funções do Espírito. A intuição está diretamente ligada ao nosso espírito. Mas em segundo lugar, nós temos outro aspecto que está ligado também às funções do nosso espírito, que é a consciência. Olha o que Paulo diz em Romanos 9:1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. E o que é a consciência? A consciência é a capacidade de discernir entre o certo e o errado, não segundo os critérios da mente, mas segundo a direção do Espírito. Isso aqui é muito importante. A consciência é como se fosse um juiz dentro de nós. Muitas vezes a nossa mente ela pode aprovar algo e a nossa consciência pode nos condenar por aquela atitude. Porque no nível da nossa mente é muito fácil darmos desculpas, fazermos ponderações. Mas no nível da consciência não existem ponderações e não existem desculpas. A consciência ela é bem enfática, ela é bem decisiva, ela é bem incisiva nas suas decisões. É por isso que nós não devemos andar no nível da alma, não devemos andar no nível daquilo que nós achamos que é correto. Mas a nossa consciência, em muitas vezes, vai nos impedir de fazer coisas erradas e também vai nos impelir a fazer as coisas corretas. E esta função está ligada diretamente ao nosso espírito. Mas em terceiro lugar, nós ainda temos uma outra função do espírito que é a comunhão.
Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Hoje nós estamos unidos com o Senhor. Uma vez que nós somos regenerados, nós somos reconciliados com Deus, nos tornamos filhos de Deus. E toda comunhão genuína com Deus é feita no nível do nosso espírito. É no nosso espírito que nos unimos ao Senhor e mantemos comunhão com Ele. Só podemos ter comunhão com Deus, podemos ter intimidade com Deus, podemos estar pertos e próximos de Deus por causa deste aspecto espiritual que nos liga ao Senhor. Nós jamais poderíamos ter acesso a Deus ou ter comunhão com Deus se não tivéssemos o aspecto espiritual, não tivéssemos algo em nós que nos ligasse a Deus. Então, o nosso espírito, quando nos unimos com o Senhor, nos tornamos um só com Ele. Então, podemos ter comunhão com o Senhor. Mas veja, para finalizar esta aula, eu quero falar sobre como nós podemos exercitar o nosso próprio espírito. Nós já entendemos o porquê devemos dar uma atenção ao nosso aspecto espiritual. Nós entendemos quais são as funções do espírito. Agora vamos entender como nós podemos exercitar o nosso próprio espírito, de maneira que ele venha a se desenvolver cada vez mais. Em primeiro lugar, para exercitar o nosso próprio espírito, devemos ter a atitude de quebrantamento. O que significa isso? Veja bem, a alma encobre o espírito, assim como os ossos encobrem a medula. Para ver a medula, há que se quebrar os ossos. Da mesma forma, para recebermos o espírito, a alma precisa ser quebrantada. A nossa alma, de certa forma, ela encobre o nosso espírito. Mas para que possamos exercitar o nosso espírito, para que possamos perceber o nosso espírito, para que ele seja cada vez mais evidente, é necessário quebrantamento. É o quebrantamento da nossa alma. Isso significa quebrar o nosso eu, quebrar o nosso ego, as nossas vontades, renunciar às nossas vontades e enaltecer a vontade de Deus. Significa tirar o nosso eu do centro e entronizar o Senhor. É assim que nós nos quebrantamos. É quando renunciamos à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. É quando renunciamos o nosso ego para que Deus seja centralizado. Isso é quebrantamento. E assim nós vamos então exercitar o nosso espírito. Mas em segundo lugar, nós podemos também exercitar o nosso espírito com a palavra de Deus. A palavra de Deus também tem o poder de separar a alma e espírito. Nós já lemos esse texto em Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando nós meditamos na palavra, quando nós somos instruídos na palavra e principalmente quando nós praticamos a palavra, nós estamos exercitando o nosso espírito. A palavra de Deus, ela é viva. Lá no Salmo 119, no versículo 105, vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. O salmista vai dizer, no Salmo 119, versículo 97, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. No Salmo 119, versículos 116 e 117, o salmista diz, sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhar da minha esperança, sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me recrearei nos teus estatutos. O salmista também vai dizer, no Salmo 119 ainda, no versículo 130, ele vai dizer que a exposição das suas palavras, a exposição das palavras de Deus, dá luz e entendimento aos simples. E no versículo 165 ele vai dizer ainda que muita paz tem os que amam a lei do Senhor, e para eles não há tropeço. Veja, a palavra de Deus, ela é fundamental para que possamos exercitar o nosso espírito. Portanto, que você possa sempre meditar na palavra e ser cheio da palavra de Deus, que habite em você, que habite em nós ricamente a palavra do Senhor. E por fim, nós podemos exercitar o nosso próprio espírito quando nós rejeitamos toda a passividade. Bom, a ação de Deus
exige do homem cooperação, exercitando a sua vontade. Deus, ele quer agir em nós, Deus, ele age em nós, mas ao mesmo tempo ele também exige do homem cooperação, ele exige atitude, iniciativa. Por exemplo, se você vai a um culto e fica parado, passivo, esperando que algo lhe aconteça, provavelmente você irá embora sem receber coisa alguma. Porque não é com passividade que nós recebemos algo de Deus ou que nós nos conectamos a Deus, mas é sim tendo iniciativa de buscar, de estar sensível, tendo a iniciativa de participar, de se quebrantar naquele momento de adoração, naquele momento de busca, de receber a palavra, ou seja, para isso é necessário vencer a passividade e ter iniciativa. Então, desta forma, nós vamos estar exercitando o nosso espírito. Bom, e aqui nós chegamos ao final desta aula. Espero que você tenha tido um momento proveitoso de aprendizado e de instrução pela palavra de Deus. E nós nos encontramos na próxima semana, na próxima aula, onde nós vamos abordar o aspecto da alma. Então, fique ligado na nossa próxima transmissão, na nossa próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.